O lado sombra. Antes de começar esse vídeo, eu preciso avisar vocês que o que eu vou dizer aqui pode e vai acessar a gente, tá? Nós vivemos num mundo onde, no meio da espiritualidade, incluindo as coisas que eu falei agora, se não tomar cuidado, a gente beira olha, eu sou intuitivo, olha, eu sou de luz, olha, eu ganho prêmios, mas não é só isso, né? A gente tem um lado sombra e a gente tem que conversar sobre ele. A gente não está falando de coisas pesadas demais também, que aí são complicadas, né? Crimes e tal. Mas estamos falando de traços da nossa personalidade, fragilidades que nós temos na gente. A gente está falando que não só na gente, mas que os outros também têm. E a gente não tem paciência com a sombra alheia. Nós terminamos várias amizades, relações, porque não nos adequamos às sombras alheias. Algumas delas são bem complicadas. Reafirmo que nem todas são tão simples e nem devem se constar perto de pessoas que ultrapassaram do limite ao uso das suas marcos sombrios, né? Onde passa do limite da sensatez. Mas algumas outras, como nervosismo, inveja, ciúmes, maledicência, mudança de humor constante, são partes da nossa sombra. Se você não aceita a sombra mínima dos outros, você também está pedindo ao universo, que não tem. Aliás, nós falamos isso todo dia nas preces. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós colocamos uma condição sobre as sombras. Senhor, eu tenho sombra. Na medida em que eu terei as minhas falhas, eu solicito ao Senhor que perdoe, que eu perdoarei as outras, né? Perdoe as minhas. Então é mais interessante, eu sinto raiva, e a espiritualidade tem um grande problema, e cara, não caia nisso, eu queria que você ouvisse isso com muito cautela. Não caia na onda de se achar superior. É gostoso ser simples, é mágico, é um posicionamento de entendimento de quem nós somos, de abraçar partes nossas. Isso não quer dizer que você não tenha traço forte, não é humildade forçada, invertida, não é isso. Até porque também seria uma falsidade. Nós temos coisas boas, mas também temos coisas ruins. Existe uma tendência, ao entrar na espiritualidade, a começar a se intitular ser de luz. Isso é um cuidado que você tem que ter com o seu ego. Esse é um cuidado que você tem que ter. Isso destrói a possibilidade de você perceber com lúcida visão aqueles traços que estão em você. E tem gente todo torto aí que se acha um ser de luz. Todo torto, velho. Numa hipocrisia passiva, inconsciente, imperceptível. Não, porque não sei o que tal, porque eu sou não sei o que. Fala lindo, dá dois apertos, a pessoa começa a gritar. Me lembro, certa vez, há uns anos atrás, que eu entrei num grupo de uma pessoa que era tipo um guru, assim, tá? Mas eu fui lá ver e tal. Eu fui lá aprender, a pessoa tinha muito conhecimento. Mas essa pessoa começou a soltar umas ações que me chamou a atenção. Estranhas, cara, de raiva, de começar a falar mal de alguém, que olha, esse aluno veio, voltou, não sei o quê, e ficava meia hora falando mal de um aluno e constantemente, extremamente pesado, que eu falei, meu Deus, se eu falhar aqui, ele vai falar mal de mim. E eu parei de seguir ele porque achei que não fazia sentido. Era melhor que ele falasse, galera, eu sou um pouco nervoso às vezes aqui, tá? Então qualquer coisa me perdoem. Mas não, era luz e justificava isso. Então tem coisas que caem em contradição. Nós precisamos ver isso. Pessoas que estão aí se sentem, tá, mas dá um aperto, a pessoa começa a brincar, fica nervosa, não sei o quê. Então, muito. E está tudo bem, isso é um lado sombra. Só que ele não é aceito. Não é conversado. Não estou falando que alguém tem que apontar, estou falando que a própria pessoa, no sentido desse vídeo, é para isso. Para você enxergar a sua própria sombra, entendê-la, compreender que não é fácil nem aceitar a sua própria sombra, e mais difícil ainda é aceitar a sombra alheia. Porque às vezes a sombra ela vem munida dessa barreira egóica que você não consegue se aproximar, que a pessoa sempre se acha o último salvador, o último sempre certo, nunca
Eu acho que a gente até tem direito a errar mesmo, mas o caráter é, velho, vem cá, me desculpe, vou tentar melhorar. Eu errei, falhei. Isso é a sombra abraçada pela tentativa da melhora, é o caráter. Sabe, a gente tem sombra. A gente não gosta de falar disso. A gente prefere viver de aparências. Esse vídeo não sei o tamanho dele hoje, tá? Postar no Instagram, gratidão, universo. Hoje o meu professor de capoeira, o Beto, falou uma coisa que eu fiquei pensativo, que ele já veio trazendo de um outro mestre que falou. Ele falou, e se você acordasse no outro dia somente com as coisas que você agradeceu no dia passado, anterior, o que você teria? Fiquei pensativo. Né? Hoje, por sorte, eu estava sentado aqui, pelo menos eu teria uma coisa assim. Isso eu não estou mentindo. Eu estava sentado aqui, a Carita ia saindo, me deu um beijo, eu fiz assim, na frente dela, obrigado, senhor, foi tão bom. Então hoje eu teria ela, sob a ótica do capoeirista da regra. Então assim, tem gente que fica, eu sou luz, eu vibro alto, namastê, e olha, não tem problema nenhum em ser grato, é até bom. Em vibrar bem é bom, querer evoluir. O problema é que quando isso vira máscara, quando a gente começa a acreditar na própria mentira, quando a gente constrói uma persona espiritual social, que não corresponde à realidade de quem a gente realmente é. A gente vê isso todos os dias. A gente tem certeza que você vê também, eu tenho certeza. Gente que se diz profundamente espiritual, gente que medita todo dia, gente que usa cristal, fala de chakra, de frequência vibracional, de aura. Zé Custê, de mestre ascensionado, de dimensões superiores, mas na vida real, na vida concreta, no dia a dia, trata mal o garçom, xiga no trânsito, fofoca na saída do centro espírita, ou espiritualista, explode em casa por qualquer besteira, não tem paciência com os filhos, nos grupos que participa, às vezes é arrogante, os comentários, com quem pensa diferente, julga todo mundo que se sente a mesma linha espiritual. Cara, eu não estou dizendo que isso está errado. Não é isso. Está errado, mas estou dizendo que isso... Eu estou fazendo um comparativo entre a hipocrisia passiva, inconsciente. Isso é a sombra. Nós temos isso. E é aqui que a gente tem que trabalhar. São pontos da nossa personalidade que são falhos e às vezes são pesados até para quem vive perto da gente. Tem gente que é sem noção, é uma sombra. E ela não percebe, esse é o grande problema. E não se para conversar, porque você não consegue nem dialogar ou conversar. Olha, e não olha nunca. Esse vídeo é um vídeo de humildade. Para a gente olhar um pouquinho para a gente, porque a gente não está encarnado aqui para qualquer coisa, está encarnado para melhorar essas coisas. Tem gente que realmente acredita que é iluminada, cara. Que transcendeu o ego. Que já não tem mais sombra, que evoluiu além dos seres humanos comuns. Tem gente que se acha superior aos outros. E é um mundo que ela vai... Cara, é muito difícil sair disso, porque é um dia, outro dia, não, porque eu fui fulano encarnado, eu tô não sei o que, não, porque quando você não tem mais como nem conversar com você. Como é que você vai resolver? É uma sombra, a própria falha ilusória, ou a maia de que ela está vivendo, o ego, é a própria sombra dela, ela não percebe. Tem algo que me incomoda profundamente, a epidemia de gente que acha que for alguém importante em vidas passadas. Eu até fico assim, no sentido até psicológico, pesquisador, olhando para a pessoa. Quando eu vejo uma pessoa, eventualmente, outro dia eu estava assistindo uma pessoa, não vou dizer quem foi, num vídeo, em que, a pessoa dá uma de humilde, né? Não, eu não gosto muito de falar sobre isso, não. Mas as pessoas acabaram por ser uma coisa que me importa muito. Mas eu fui realmente esse ser. Para mim não é importante agora. Aí eu olho para a pessoa, se fui esse ser, um negócio, não vou falar que é, porque você vai descobrir, vou mudar o nome. Fui Ramatiz. Que olha, Ramatiz. E eu olhando, o cara de boa, numa humildade, E você fica assim, velho. E aí eu fui olhar o que o Ramatiz estava fazendo na encarnação. O Ramatiz estava vendendo curso. Pra caramba, o Ramatiz estava rico de tanto curso que vendia. Eu falei, que Ramatiz se encarnou pra quê, seu Ramatiz? Volte pra lá. Tá bagunçando aqui. Você trabalhou um tempão aí na Fraternidade da Cruz do Triângulo para unir Oriente com o Ocidente. Vem pra cá fazer isso. Fiquei bravo com o Ramatiz. Tem que tomar cuidado. Todo mundo foi rainha do Egito, todo mundo foi sacerdote na Atlântida. Todo mundo foi discípulo direto de Jesus. Alguns até falam com Jesus. Todo mundo foi Maria Madalena, ou José de Arimateia, um apóstolo, um essênio iluminado.
ou o conde, tal, não sei onde, ou foi o cara da nave espacial lá, uma frota. Vamos uma conta rápida. Estatisticamente, meu pai, isso é impossível. Impossível. Ah, não. Impossível. Jamais um cara desse vai se intitular assim, justamente pela questão da gorolatria que ele foge, Nunca você vai saber. Não vai saber. Eles sabem qual o ego humano, eles conhecem de cabeça para baixo. Falar um troço desse seria fazer uma quantidade incrível de pessoas, talvez, olha, vamos lá. O que esses caras querem é exatamente isso. Então o quê? Essas pessoas estão com dificuldade de observar sua própria sombra. Porque elas estão se achando iluminadas. E a própria ilusão que eles estão é a própria sombra deles. Tatiana, muito obrigado pelo carinho. Assinatura pro povinho. Ajuda bastante. Eles e eu. Se a gente considerar bilhões de pessoas que viveram na Terra, quantas delas realmente foram figuras históricas importantes, a ação de uma figura dessa histórica importante, o que ela realmente faria, as chances desse fulano ter sido uma pessoa são mínimas, praticamente zero. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. A verdade inconveniente é que a grande maioria de nós foi gente comum. O Zé da Enxada, o Zé Cu, que morreu por, sei lá, correu, pisou no prego. Provavelmente fomos gente com muitos problemas e está tudo bem. E mesmo que tenha sido, você hoje é isto. E se você olhar no espelho de você mesmo, você vai ver que diferença faz. Nossa. Gente cruel em alguns momentos, gente que errou, gente que machucou outras pessoas. Esse é o processo normal da vida, cara. A gente fez isso agora, a gente machuca outras pessoas agora, velho. Porque se não fosse assim, a gente estaria tão evoluído, tão iluminado, a gente não estaria aqui. Ou se estivesse, já está escondido. A Terra não é um spa espiritual. A Terra é um lugar de trabalho para almas que precisam movimentar suas próprias sombras. A Terra é uma escola dura, que para espíritos que ainda tem muito, mas muito mesmo para aprender. Até mesmo essa própria ilusão de estar fazendo isso aí, enchendo o bolso de dinheiro em cima de ilusão. Jung, um dos maiores psicólogos que já existiu, o pai da psicologia analítica, disse uma frase que mudou completamente a ideia disso. Eu gosto bastante. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tomando a escuridão consciente. Vê que bonito isso. Você precisa, e faz sentido, trabalhar aquilo que é, até certo ponto, buracos ou falhas no próprio processo de talvez encontrar a iluminação. Olhar os pontos necessários. E para isso é necessário verdadeira humildade, porque aquela verdadeira é aquela que você entra em contato com você. Você observa de forma calma, no meio, sem depressão. Olha, isso aqui eu tenho que resolver. Não adianta fingir ser santo, não adianta criar uma imagem bonita de si mesmo. Na verdade, você só está criando uma tabela para continuar criando processos que vão complicar até enxergar a sua própria sombra. Não adianta fazer de conta que não tem raiva, que não tem ciúme. Cara, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu conheço pessoas na área da espiritualidade que, por causa desse diálogo meu constante de tentar, que me bloquearam. Eu sou bloqueado. Eu nunca nem falei com essas pessoas. Nunca falei. Eu nunca falei, nunca tive encontro com elas. Mas por elas saberem que eu falo essas coisas aqui, de quebrar o pau nessa galera, eu sou bloqueado por elas, eu não sei porquê. Eu descobri sem querer. Inclusive, sem querer, outro dia apareceu um curso assim, tá, deixa eu ver. Eu fui clicar, falei, oxe, por que não aparece pra mim? Vê se aparece pra você aí, cara. Apareceu, eu falei, oxe, eu tô bloqueada. Tava bloqueado. Eu falei, por quê? Fiz nada. Nada. Só fiz isso aqui, infelizmente. Devo ter incomodado em algum momento, não era a minha intenção, né? Mas não foi intenção de atacar um ou outro, foi intenção de falar de espiritualidade geral, né? Nunca foi. Mas a gente tem que falar, porque alguém tem que, de forma educada, estar sempre em comentário. Então, enquanto você nega essas coisas, enquanto você finge que elas não existem, elas continuam lá, crescendo no escuro. A própria sombra continua esmagando você. Não tem nem como se iluminar pelo processo real, porque o que importa é a realidade, não é iluminado. A sombra está ali. É como o monstro debaixo da cama. Você não vê, mas ele está lá. Um dia, quando você menos espera, ele vai explodir. Porque não vai dar bom. Porque você tem que responder até pelas atitudes. A sombra vai chegar uma hora que vai contaminar. E ela vai incomodar tanto que aí vem o processo do despertar. Vem daí. Vai esperar ela explodir.
E aí acontece várias coisas na vida, quantas coisas não fizemos na vida, cara, na adolescência, na idade adulta, sei lá, uma conta que a gente não paga, também é uma sombra difícil no país da gente. É alguém que acaba atraindo, você machuca outro profundamente, uma coisa que você fala, alguém que você não se deu bem por um motivo diverso, às vezes na própria família, você age com crueldade que nem que tinha dentro de você, às vezes, nervoso, falou uma coisa que não devia ter falado, às vezes coisas horríveis, nós falamos nervosos, eu estou mentindo, horríveis. Como que eu fui capaz disso? A sombra, que a gente tem que trabalhar, né? Era a sua sombra agindo, era a parte que você passou anos, décadas, talvez negando, reprimindo, escondendo, ou não percebendo a existência dela. Tem que trabalhar. Então é isso aí que a gente vai fazer. Esse vídeo é para você, entrar em contato com você, questionar as coisas que estão acontecendo, dói. E não, sabe quando é que você vai fazer isso aqui? O dia que você despertar. Vai ajudar a falar sobre isso? Talvez. Esse não é o tipo de tema que chama muita atenção, não. Não quer saber da luz. Você que saiba como iluminar você. Tinha um dobro de pessoas aqui. As pessoas querem saber como se iluminar. Trabalhar as sombras, que é o caminho correto. Você só olha para quem, a forma de quem foi criado. É preciso começar a olhar as imperfeições, as falhas com humildade, humanidade. E a transformação real começa, porque você entende o diagnóstico. Olha, eu sou isso. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser sincero. Quem eu sou? Aliás, eu pergunto isso para você. Eu queria que você pensasse sobre as suas sombras. Sobre aquelas coisas que você sabe que precisa melhorar em você. As desarmonias, os pontos de falhos, os descontroles, as ansiedades, tudo. A falta de respeito, às vezes o nervosismo exagerado, os ciúmes, as sensações estranhas, os pensamentos estranhos que a gente tem, a maledicência, fala mal, fala mal, fala mal. Sombras. Tem que olhar. Isso aí você vai passar a vida e não vai conseguir, velho. Se não movimentar. Tira a máscara um pouco, deixa a guarda baixar, para poder acertar no fundo do seu queixo da alma. E vamos conversar de verdade sobre o que ninguém mais quer gosta de falar, a sombra da nossa alma. Vamos um pouco para o umbral, conversar. Sabia que de vez em quando eu faço uma coisa? Até para testar, eu faço. E é estranho como é interessante. Às vezes a gente fica o tempo todo meditando, procurando mentor. Às vezes eu falo, não, hoje eu vou deixar com que meu lado sombra apareça. Se os encostos quiserem, eles vão ter acesso a mim. Não vou ficar fugindo. Até porque se eles chegam, eu também tenho acesso a isso. Não é que eu sinto eles, chegam. Eu sinto as energias, sinto os pensamentos estranhos, eu não julgo. Eu deixo eu sentindo, eu faço isso sentado na cama. Aí eu sinto encosto, sinto aquela coisa, eu falo, tudo bem, velho. Se você quiser fazer, você pode fazer. Eu sinto, percebo. Aí depois eu entro na minha normalidade, no processo, eu percebo a minha saída da frequência, eu percebo que estava em mim, então eu faço. Eu já não consigo mais entrar quando isso acontece, eu gasto uma energia. E aí eu volto a sentir, vou, me elevo novamente. Então é como se você percebesse, é como se você adentrasse. A gente tem os dois lados, a gente foge dele. Ele está com a gente. O encosto não está com você porque você foi pego, porque você tem energia para ele estar lá. Então nós temos sombra. Não existe esse negócio de, o encosto ele pegou, não. Você entrou em contato e por isso foi possível ser pego. A gente vai lá, é no meio do caminho. Jung fala sobre o arquétipo da sombra. Vamos ver esse tal de Carl Gustav Jung. Viveu entre 1875 e 1961, foi discípulo de Freud, mas depois se separou dele porque tinha uma visão diferente da psique humana. Uma das maiores contribuições da humanidade foi o conceito do arquétipo da sombra. Mas que sombra? Não é o mal em si, muita gente confunde. A sombra não é o demônio, não é a coisa ruim que você precisa expulsar. É simplesmente tudo aquilo que você reprime e precisa observar. A gente reprime os encostos, nós reprimimos o umbral. Eu não estou dizendo que você tem que viver eles. Eu estou dizendo que ele vive na gente. Profundo, né? Foi lá no fundo do seu, lá ele, junguiano. Tudo aquilo que você nega, tudo aquilo que você não aceita em si mesmo, o encosto não chega na sua cama porque ele chega porque tem acesso a você. Então é parte de nós. Os seus encostos como os seus mentores e como a sua normalidade, o neutro.
São impulsos que você considera feios, errados, indignos, vergonhosos. São as emoções que você esconde porque tem medo que os outros possam pensar, ou você mesmo criou uma sujeira. Não, eu sou um ser de luz. Quem chega perto de mim aqui é só pleidiano. Só fulianiano, zecuniano. Mentor. Encosto não. Eu sento, vou na pirâmide de luz. Não, meu pai, você senta, encosta em você também. Jung dizia, a sombra é a pessoa que você preferiria não ser, mas também é. Você já sentiu vontade de gritar com alguém? Não minta, não. De xingar, de bater. Já teve alguém que começou a falar, meu Deus, que voz horrível, odeio essa pessoa quando fala. Obrigado, Peu. Peu tá aí, Peu. Ah, bonitinho, o Peu voltou com força. Peu, não se aproxime muito não, porque eu quero nascer em minha encarnação correta. Se o Peu chegar na minha próxima vida, ele nasce filho. Já teve vontade de fazer o mal? Já sentiu inveja profunda de alguém que conseguiu algo que você queria desesperadamente? Esses dias estavam falando. Cara, o cara falou, uma pessoa na faculdade, eu falei para essa pessoa que eu cheguei para ele e falei assim, não, eu comecei a fazer medicina. Falou, não, tem alguma bolsa para mim, tem alguma coisa para mim lá, não sei o quê. Cara, eu me senti mal porque essa pessoa que eu achava minha amiga, é minha amiga, em vez de ela ficar feliz comigo, imediatamente ela queria saber se tinha para ela também. Ele perguntou para mim se é inveja, eu falei, se é inveja. Porque ele não demonstrou sequer felicidade por você. Ele se desesperou querendo também o que você tem até seu lugar, talvez. É inconsciente, é sombra, e tá tudo bem. Eu falei, mas eu tenho um detalhe. Eu falei para ele, isso é a sombra da pessoa. Ela tem isso, tá tudo bem. Não quer dizer que ela não é sua amiga, mas ela é tão forte que suprime a capacidade de conseguir enxergar. Então tá tudo bem, não fique bravo com ele não. Falei assim, só aceite. Que faz parte. Já senti um prazer secreto, meio culpado, quando alguém que tal, que se deu mal, fulano caiu, fulano deu uma coisa errada com alguém que você não gosta. Eu falei, não, que Deus abençoe e tal. Não minta não, Zecu. Eita, fulano, ó. Fulano tentou passar por cima, todo mundo caiu, se lascou. Dá uma... Não tem evolução para falar, não, que Deus o abençoe. Né? Já sentiu também. Fulano tava ali, ó. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que tava errado. Aí o que aconteceu? Olha lá, ainda vou contar pros outros, tá? Aí eu conto com umas 10 pessoas para dividir um pouco do prazer, aumentar, falar mais. Todo mundo tá assistindo, ele já sentiu também. Isso é sombra, pai, velho. E você tem que trabalhar isso. Esse prazer gostoso de ver os outros se lascarem, né? Você sente esse prazer. Você quer dar um lado político X ou Y, você sente prazer quando um determinado grupo se dá mal, o outro se dá mal também, né? Você sente, não minta não, que eu tô ligado em você. Eu sei de tudo. Eu sei eu conheço você desde lá de trás, lá ele. Fulano vai preso, fulano que foi condenado, fulano não sei o que, e você fica... que delícia. Chega uma intimação para aquele político que você não gosta, não vai mentir para mim, não. Isso é sombrinha, serzinho do umbral, filhotinho das trevas, Lord City. Mas aqui é o ponto crucial, a sombra não é o inimigo. Ela é apenas parte do que a gente ainda não entendeu e não foi integrada, porque a gente fica empurrando. Isso é maldade, pai velho. Chega aqui, vem cá. Devagar, porque você tá meio pesado nesse momento. Sai. Isso é maldade. Sombra. Dark. Isso é maldade. Só que a gente tá ainda não compreendido, ainda não foi trabalhado. Não, porque... Aí você vai... Toda maldade tem argumento. Não, porque quando aconteceu lá, eles fizeram também. Não, porque o certo... Você vai ter uma argumentação, mas... Ponto. Isso é sombra. Para desejar o mal, ficar feliz com o mal de alguém é sombra. Ponto. Certo? Tem que trabalhar. Como? Vamos trabalhar, né? Por isso que ele vai trazer para cá, para ver. E quando você nega isso, você finge que ela não existe, você cria argumento, ela não desaparece. Pelo contrário, fica ali crescendo no escuro, como um tumor psíquico que um dia vai lhe
contaminar, ou vai ficar tão forte que, ou vai, por exemplo, você vai melhorando a sua personalidade e aquilo não foi trabalhado. Então, quanto mais você melhora, mais aquilo vai aparecer. Vai chegar uma hora que aquilo vai estar grotesco. Aí você fala, eu preciso cuidar disso. Ele age quando você explode sem motivo aparente, quando alguém trai ou é traído, quando você faz um comentário cruel na internet que machuca profundamente alguém, com maldade, quando você vem com coisa, vou entrar um perfil fake aqui para fazer maldade. Quando você não pensa direito a direção, quando você não pensou, tá com o coração pesado, se você parar para pensar às vezes, quando você foi fazer o comentário, seu coração estava pesado, com raiva. É sombra, pai, velho. Coisa de encosto. E tá tudo bem, eu tenho também. E a gente tem que conversar assim, às claras. Vem cá, filhote de encosto, eu e você. Vamos sentar aqui para tomar um corote. Porque encosto não pode tomar, né, aguinhas de Júpiter, de aura, raspa de aura de serafim. Encosto toma corote. Nós. Jung também disse outra fase fundamental. Até que você torne o inconsciente consciente, quer dizer, as áreas sombriosas, dark, traga para frente e consiga ver, ela dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Porque você vai tentar romantizar o próprio erro achando um jeitinho. Ou seja, quando você não olhar para a sua sombra, enquanto você não reconhecer que ela existe, ela vai controlar você. E você vai continuar dentro do processo dos nascimentos. Porque a Terra tem alguma coisa para ensinar. Você vai ser um processo de marionete de si mesmo. E quando você achar que a vida é cruel, que o mundo é injusto e todo mundo é contra você, que você tem azar, que você é vítima das circunstâncias, não esqueça, você está fugindo de si mesmo. O magnetismo que está na nossa sombra influencia as energias que correm atrás da gente. Mesmo que você as negue. Jung passou décadas estudando isso, analisou religiões, sonhos, culturas no mundo inteiro e percebeu que todas as culturas, de alguma forma, falam da sombra. No cristianismo, é a luta contra o pecado, contra a carne, contra as tentações. No budismo, é o trabalho contra os venenos da mente, a raiva, a ganância, a ignorância, o apego. No hinduísmo, são os demônios internos que precisam ser vencidos. Nas tradições, inclusive, o próprio Gautama falou sobre o Gautama no momento que tentava iluminar-se, alcançar o nirvana, percebeu as suas sombras. Ele está falando de um dos seres mais evoluídos que passaram pela Terra. Percebeu suas sombras ali. As sombras nossas são usadas para que você continue nelas. Esse é o grande porém, além de tudo. Porque as próprias sombras nossas são complexas. O problema é que elas são portas, assim como os lados positivos são portas para mentores. A sombra é universal, ela é inevitável na alma em evolução. Não existe um ser humano que no princípio da evolução não vai ter sombra. Até mesmo no dia que você for alcançar a iluminação como o Gautama alcançou. Você vai sentir a sombra até o último momento. Isso, você precisa ter humildade nisso. Não existe. O Gautama conseguiu encontrar a iluminação entendendo e aprendendo a viver com elas. Nenhum. Zero. Se ninguém te disser que você não tem sombra, desconfie. Se alguém falar eu sou luz, fuja. Se tiver um lugar onde você fala isso, fuja. Fuja, porque ali é que está o problema. Vai trabalhar seu ego, vai disfarçar, você vai passar quanto tempo mais achando isso? Lavagem cerebral demora para voltar. Às vezes solta a vida. Essa pessoa está mentindo para si mesma, acredita na mentira, está inconsciente ou só quer seu dinheiro. Ponto. Ela está aí vendendo a imagem que você é luz. Você não é luz nem aqui nem na China. Nós também não somos totalmente perdidos, mas luz não. Nós estamos em processo de entendimento, convivendo, e você, quanto mais você trabalhar as suas sombras, melhor. Mais próximo você vai estar de uma compreensão, porque ela é justamente a parte contrária, pertencente a gente do espelho, que faz isso. Na visão espírita, imperfeições morais e caminho evolutivo. Tá? Vamos aos poucos sair da psicologia agora e entrar no espiritismo. Allan Kardec, na questão 650, faz uma pergunta fundamental. Qual é a causa das imperfeições morais do homem? Resposta clara e direta. O espírito, por sua natureza, não nasce perfeito. Quer dizer, não chega à Terra perfeito. Entenda, nascer, não foi criado para vir para a Terra, né? Porque aqui é falado para uma consciência de anos, de 1800 e pouco, né? Kardec foi perseguido, os livros queimados, quase que as médiumzinhas lá, de jovenzinhas, tiveram que ser escondidas e tal. Então nós estamos falando para aquela consciência daquela época. Até hoje ainda é difícil.
Então pense assim, ele foi criado simples e ignorante, ele evoluiu através de muitas existências, aprendendo progressivamente a superar suas imperfeições. Ou seja, segundo Kardec, os espíritos que falaram por ele, nós não estamos aqui por acaso. A encarnação da Terra não é um passeio, não é férias. Não é um prêmio para sermos bonzinhos em vidas passadas. Aliás, é uma garantia de que não alcançou uma evolução ainda muito legal. E que faz, tá tudo bem. Aí não tem como chegar lá assim, se não trabalhar, né? É que nem você não tem como aprender matemática se não aprende primeiras somar, diminuir, dividir, multiplicar, aí depois você vai botando os colchetezinhos, fazendo as frações. Se você não aprendeu o básico, você não vai aprender o mais difícil. Até uma escola, tá? Espíritos com egoísmo, espíritos com raiva, com ciúme, tá? Então espíritos com sombra. Eu e você. Emmanuel fala aqui, em Pensamento e Vida, por Chico Xavier, a mente humana ainda é um campo de sombras e claridades. Olha que bonitinho as duas coisas. Onde se entrechocam luz e trevas em luta constante. Então, é isso que nós temos que entender quem somos. Quando você entende quem é, você vai mais no ponto, você fica mais humilde, você aceita. Olha, eu não estou dizendo para você entender e ser perfeito, mas você aceitar ser sombra, aceitar o seu lado também sombra, significa que você consegue ter humildade para colocá-los na sua frente e fazer um trabalho sobre eles, e mais do que isso. Quando você entende sobre o conceito que você tem coisas a resolver, você vai perceber que o outro também tem. E não é no mesmo lugar. Quando você olha para um ser que escorrega, e aí tem escorregos que são perdoáveis, são cumprir uma pessoa nervosa, uma pessoa que perde a cabeça, mas é uma pessoa boa em outros aspectos, ela tem alguns pontos. Então você consegue, ela está no lado sombra dela ali, está com dificuldade, eu vou tentar abraçá-la, para talvez influenciá-la a melhorar naquilo. Significa que todos nós, todos mesmo, sem exceção, temos luz em estado de despertar e sombras ao mesmo tempo. As coisas que elas andam junto. Não existe ser humano encarnado que seja só uma coisa ou outra. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, também comenta que a frase de Jesus, sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai Celestial. Aí você fica aí banana tudo. Mas isso, a perfeição aqui não significa nunca errar, não significa não ser impecável. Não significa ser santo canonizado. Perfeição significa estar proporcionalmente tentando melhorar sobre as condições que a Terra lhe oferece. Sempre se reconhecendo mais. Tá. André Luiz também é espírito que ditou uma série de livros, como o nosso lá e outros. Ele também falou muito sobre isso, né? E sabe que ele errou, caiu no próprio umbral sobre isso. Tem pessoas que não percebem. André Luiz é um exemplo massa de espírito, porque o cara ficou no umbral, velho. E estava lá fazendo. Quer dizer, o cara tinha sombra. Por que ele ficou no umbral? Tinha para pensar nisso? A encarnação dele, umbral. André Luiz. André Luiz não era santo, não, pai, velho. André Luiz aprontou, pelo que nós sabemos, e não que estamos aqui para julgar, mas falar de exemplos são importantes. Sífilis. Doença sexualmente transmissível. Essa que é transmitida à família, esposa. Cigarro, bebida. Então ele teve várias complicações no seu corpo. Sífilis não tinha cura naquela época. Não tinha ainda como fazer nenhum trabalho em cima disso. E ele passou para a família. Não sabe, não está contado. Então ele caiu. Foi bem pesado o processo. Foi um negócio extremamente pesado. Falhas que levaram ele à morte. Vícios que levaram ele ao desencarne. E levaram a situação a peso. E vê que interessante, era médico. E tinha feito algumas coisas boas, não foi suficiente. Para você ver como o lado humano nosso estava aí. Depois ele voltou ao mundo espiritual, se organizou, fez um trabalho incrível. Continuava com as suas sombras ao redor dele. E que bonitinho. Exemplo lindo de que nós podemos ser legais e ter a sombra também junto com a gente. Fazer o bem, sem ainda terminar de organizar as coisas que precisa. Isso é muito importante. Platão, na Grécia Antiga, nos deu o famoso mito da caverna. Provavelmente você já ouviu falar. Né? Descreve pessoas que vivem acorrentadas dentro de uma caverna, desde que nasceram. Elas ficam olhando para uma parede onde aparecem sombras projetadas por objetos que passam na sua frente, de uma fogueira através dela. Essas pessoas acham que aquelas sombras, na verdade, são a realidade. Até que um dia, uma dessas pessoas se liberta, sai da caverna, vê a luz do sol, vê o mundo real e percebe que tudo que achava que era verdade era apenas sombra.
Platão usa esse mito para falar sobre conhecimento, sobre verdade, sobre filosofia, mas a gente inverte a metáfora aqui. Hoje, muita gente faz o oposto. A gente fica olhando para a luz idealizada, aquela imagem perfeita que a gente gostaria de ter e foge de encarar as próprias sombras internas. A gente deveria fazer o contrário. Observar. A gente quer ser iluminado, mas não quer fazer o trabalho sujo de olhar para dentro. A gente quer a luz sem passar pela escuridão, o que é impossível. Sócrates, o mestre de Platão, tinha uma frase também escrita no templo de conhece-te a ti mesmo. Isso foi falado por Jesus depois. Mas será que a gente realmente quer se conhecer? Ou a gente só quer conhecer a versão editada, a versão do Instagram, a versão do ser de luz vibracional? Por isso que esse tema é importante e precisa estar aqui assim às claras. Tem uns caras que são os filósofos até meio pesados, mas eu gosto deles ainda assim por alguns profundos direções. Nietzsche, alemão, ele deu um aviso sombrio, mas profundamente verdadeiro. Quem combate monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olhará para dentro de você. Que profundo, né? Você faz a conexão com aquilo. E às vezes eu, fugindo de todos os processos que nós vemos, fugindo de tudo que a gente fugiu ou estava... Cara, eu sou espiritualista há 33 anos, mais ou menos. Saí do corpo, tal, aí fui vendo os espíritos ali, depois fui senta, e ali eu fui entendendo que a gente precisava buscar luz, buscava ser uma pessoa boa, tal, e fugir de qualquer contato que fosse, qualquer coisa que chegasse a fazer uma prece, Pai Nosso, está no céu, tem encosto aqui, meu Deus do céu, ai que coisa ruim, tira de mim, ai, estão me atacando, tal, e às vezes eu cheguei na conclusão que eu precisava... olhar, pelo contrário, nas horas em que eu estava sentindo algumas coisas, entender por que estava. E não as negar. Então, parte disso era tanto ver quem eu era, sobre minhas próprias ações, como deixar que essas sombras se aproximassem na hora que chegasse e tentar entender o que elas queriam e por que conseguiam acesso a mim, que era parte de mim. Eu percebi que eu tinha, através da não hipocrisia pessoal, eu percebi que eu tinha várias coisas que eu precisava arrumar. Várias. Eu tenho cabeça de... Eu sou... extremamente crítico, observador, sou e não é legal, coisas que eu fui trabalhando. Tenho um cérebro de quinta série, 24 horas, que às vezes eu preciso trabalhar. Já contei a história para você do elevador, não ria não. Meu cérebro é assim, eu sou uma alma meio cebosa, 24 horas, eu faço um trabalho para cuidar e me esforço, só que a única diferença é que eu sei quem sou. Ou pelo menos eu me esforço para não fingir não ser alguma coisa. Eu não sei quem sou totalmente, mas sei que tem alguma coisa sobre mim. Entrou uma pessoa no elevador. Obrigado, Sam, pela ajuda na faculdade. Obrigado, ajuda bastante. Vou botar aqui. Vocês são gente boa. Cara, eu estava no elevador. Eu estava indo para o trabalho, em Recife. Estou no elevador, aí, 12º andar, entrou, sou para no 11º, 10º. Entrou a mãe, já tinha uma pessoa no elevador comigo. Entrou a mãe com a criança. Aí a mãe, olha aqui, eu distraído, né? Olhando o celular. Sono. Cedo, 6 e pouco da manhã. Que menino lindo, ó, que lindo. Oh, meu Deus, puxou, que coisa, que olhos. Aí eu, do meu celular, fiz assim pra criança. Pro lado, né? Pense num menino feio. Eu pensei, que menino, ô povo feio. E eu, na hora, eu pensei isso. Rapaz, a cabeça desse menino, o que essa mãe sofreu pra esse troço falar que é bonito, isso. E eu, na mesma hora, pensei isso tudo e assim, ó. Esse moleque é horrível. E aí eu me dei conta de que eu estava sobre sombras. E voltei. Cara, você não tem noção das coisas que eu faço com a... Aí eu voltei pra mim e falei, Saulo, é uma alma só, mas é feio ainda assim. E abriu, ó. Me desligaram aqui, não adianta, vocês não vão, ó, o ET, ó, peraí, calma, botei pra cá, vocês não vão me desligar, eu sei que vocês querem que eu fique aqui no umbral, mas eu não vou, mas é sério, eu penso essas coisas constantemente, eu olho para as pessoas, sei lá, eu faço deboches. Outro dia eu tava ali, né, tinha uma estante calma. Eu falo para que a gente... eu tava ali, né, aí tinha uma pessoa que eu não gostava da voz. Não gostava, velho, tem negócio de tonalidade.
Aí a pessoa apontou lá na esquina, eu falei, lá vem aquela pessoa, vai. Eu comecei a imitar ela assim. Aí daqui a pouco eu falei, que porra é essa, Salvo? Para com isso! Aí eu. Aí eu falei, não, eu preciso arrumar isso em mim. Eu sou debochado. Eu preciso parar. Direto, velho. Eu sou extremamente debochado. Eu olho um negócio assim, aí uma pessoa ali, outro dia eu tomei uma fechada, eu falei, por isso que fecha, olha o tamanho do nariz daquela miséria. Tem mais aqui, se eu tivesse o nariz dele, cara, a cara tá do meu lado. Eu fecharia também todo mundo. Eu vou fazer o que da vida? Fechar. Pode passar, irmão. Com esse nariz. Esse sou eu. Eu sou extremamente sombra. Extremamente. Tem vários, esse é um ponto. A única diferença é que eu olho de fato para... Eu não tento não fugir das sensações que me pertencem. Aí tem umas coisas que eu prefiro até ficar quieto. Para não ir mais a fundo. Mas isto é a verdade. Aí você fala assim, não, por isso você vai para um umbral. Eu vou para um umbral porque eu sou de lá. Eu pertenço, eu saio dessa forma. Tá? Mas eu me esforço para ser uma pessoa sensata. Eu penso antes, eu penso, olha, esse lado sombra meu eu não vou deixar controlar, tá aqui. Eu olho para ele e falo, fique aí. Porque eu sei que ele existe. Por exemplo, pergunta para a Carita. Eu vou falar de uma forma... Eu saí de outra relação, eu vim com traumas, vim com situações, e algumas coisas eu era super reativo. Demorou para eu perceber essa reatividade minha. Então eu precisei pegar isso, trazer aqui para frente e falar, isso é meu, esse sou eu, e eu vou trabalhar isso. Fica aqui para te olhar, seu corno. Para mim mesmo. Aí botei na minha frente e falar, beleza, preciso trabalhar isso. Eu comecei a olhar. Cara, me tornei bem menos reativo. Mais de boa. Eu não ouvia as coisas direito. Eu tinha um sistema de defesa um pouquinho maior. Então isso é uma sombra que era uma que travava até certo ponto. Então eu fui trabalhando. Então quando você faz, você precisa trazer isto para você. Mas eu não cobro. Aí que tem um detalhe. É tão difícil fazer isso, é tão dolorido pegar esse negócio, porque ele machuca. Porque a hora que você está olhando, beleza, na hora que você está nervoso, você vai perceber que machuca, que você está inconsciente. É difícil trazer para cá. Então eu comecei a entender que outras pessoas não vão conseguir fazer isso tão calmo. Então assim, que a gente não pode falar para as pessoas trabalharem as suas sombras. Você pode, por isso que existe esse vídeo. Você vai pegar pequenas pessoas no momento certo que vai talvez mostrá-la que elas precisem trabalhar através de uma concepção, de uma argumentação lúcida como essa que eu estou tentando fazer aqui. Mas você precisa trazer à frente de você os seus defeitos. E você precisa olhar para eles com carinho. Cara, eu sou assim, velho. Eu estou agindo assim. É difícil não agir dessa forma. Como é que eu faço para mudar? O que eu faço para controlar os impulsos de não ser assim? Como que eu vou fazer? O universo me ajude. Ele vai, às vezes, fazer uma volta lá no inferno para você aprender. Você vai ter quando você quiser. Tá? Então... É gostoso, sei lá. Você sabe que tem sombra quando está com fome e alguém demora para trazer sua comida no restaurante. Você sabe quando está com fome? Quando bota a comida, você está desesperado, você é o primeiro a se servir, você não controla os instintos de comer. Isso é uma sombra. Você tem que controlar, isso é um monstro, tá? A gula. Você conhece gente assim? Senta na mesa, ela tem que pegar o primeiro pedaço, ela fica comendo, fica olhando se alguém está comendo. Isso é uma sombra, você tem que trabalhar. Você tem que sentar na mesa, sabe? Calma, isso eu já aprendi a controlar, tá? Isso controla muito bem. Na verdade, eu nunca tive problema com isso, mas eu percebo isso, claramente. Você fica assim. E aí, sabe, ela conta. Comi um, aquele comeu dois, só tem 3 ali, vou pegar logo o meu. Aí eu já mete a mão lá dentro. Isso precisa ser trabalhado. Pelo contrário, você tem que trabalhar isso de um jeito a você até vai engolir sapo. Olha, você quer mais um pouquinho, você oferece para o outro. Você não quer fazer aquilo, na verdade você quer pegar a desgrama da coxa para você. Essa é a verdade. Um KFC sobrou o... Toma, você quer... Eu conheço uma pessoa... Eu tô com medo de falar se a pessoa parar de falar comigo. Mas eu vou falar. É gente boa. Eu vou falar com o Patrick ouvindo. O Patrick mandou uma foto de uma pizza que ele tá fazendo lá agora. Aqui. Tá? Patrick, eu conheço uma pessoa que era tão difícil de dividir as coisas, melhorou, que ela estava com um saco de Ruffles. Você precisa ser trabalhado, velho. Aí, tava assim, porra, você não oferece pra ninguém não, é?
Ela pegou uma batata, tinha duas pessoas, dois amigos. Uma batata, cortou no meio e falou: toma. Um pedaço para cada um. Aí a galera falou: porra, é essa, velho? Divida aí, pai, velho. Então a mesquinharia. Obrigado. Ele vai. A mesquinharia é uma coisa que precisa ser tratada. Então você tem uma coisinha, sabe o que você bota no bolso assim, outra pessoa você mete na boca de vez. Você não quer não, né? O cara tá aqui. Você não quer não, né? Não, tô falando sério. Patrick vai ouvir aqui. Patrick, ouça e não diga quem é. Só reaja, só ria. Patrick vai ouvir aqui. Aí não minto, velho. Eu não minto. Eu aprendi no estudo da espiritualidade, é que eu viro o Zé Cu simples, não tem problema, não vou mentir, nenhuma hipótese. Prefiro ser um Zé Cu. Na hora que ele responder aqui, eu creio que daqui a pouco ele não costuma demorar, não, Patrick. Mas, assim, isso é uma coisa de você trabalhar, cara. Tem gente que escondia comida. Eu sei que tem casas que são difíceis. Escondia, velho. Lá na geladeira tinha uns negócios atrás assim, tinha dois negócios lá, tem um negócio lá no fundo. Porra, é essa, velho? Dividir aí, pô, é pra todo mundo, assim, aí isso foi melhorando e tal. Gente que... Esse negócio está... Cadê minha comida? Eu tô com fome, não vou me atender. Não, eu sou um ser de luz, eu mereço respeito. Tem gente que chega no lugar e é assim. Esperando ele responder aqui, tá? Quando ele responder aqui, que ele ria, que eu mostro pra vocês. Meu pai, vou mostrar pra vocês. Falou que meu pai não falou. Pai, hoje falou, não respondi ainda porque eu tava na correria, mas eu respondi ele com calma, mandar uma mensagem um dia pra ele. Aqui, ó. Meu pai, ó, falou comigo, ó. Aê, Saulo! Tem que mostrar. Forte abraço, botou pro curso, tal, não brigou, tal. Meu pai, como é que você tá? Tudo bem? Vou mandar uma mensagem e tal. Eu até peço o endereço, eu quero mandar um presente pra você. Vou ver se eu toco o coração dele. Mandar alguma coisa aqui do Brasil pra ele. O que eu posso mandar do Brasil pra ele aqui, galera? Aí meu pensamento de quinta série já começa aqui a... Se eu falar pra você o que eu pensei, eu não vou falar. Meu pai! Se eu falar a você o que eu pensei que eu vou mandar do Brasil aqui. O meu pensamento de quinta série, vocês não vão querer saber. Prefiro não falar. Tanto que, né? Fala, não. O ser de luz some instantaneamente e vem a sombra brava. E aí, seu idiota, aprende. Deixa eu ver se o Patrick vai responder aqui. Aprendeu a dirigir, seu imbecil. O cara, tem gente que muda. Assim, é muito interessante. Coisas que a gente tem que trabalhar. Tá tudo bem. Quem é ciumento aqui? Não minta, não. Eu não me considero ciumento, não, mas tenho um ciúminho. Tenho. Alguns deles eu tenho, sabe? Mas não sou... Não. Mas não muito. Tá? Então, o ciúme no relacionamento amoroso, eu nunca, cara, pelo contrário, sobre isso eu sou até de boa. Ciúmes profissional, ciúme daquele amigo que se conseguiu emprego, ciúme é uma das emoções mais destrutivas que existe. Tem que trabalhar. É uma sombra, uma vontade de controlar a vida do outro, uma insegurança, uma desconfiança profunda, tá? Tem gente que realmente merece o título a ação de você ser ciumento, né? Entre aspas. Não são pessoas que transmitam confiança, mas mesmo assim, né? É uma coisa que tem que variar, tá? Tem gente que destrói a relação por causa de ciúme. Não pode deixar, a pessoa não pode ir para lugar nenhum, não pode fazer nada, não pode vestir roupa nenhuma, não pode falar com ninguém, não pode... É meio complicado. Então tem um mínimo de respeito, tem que existir aqui. Vasculhe o celular do parceiro, olha e-mail, cria cenários na cabeça que não existem. Aí encosta, porque vai usar a sua sombra, lembra? Encosto pega e interpreta cada gesto, cada olhar, cada palavra com evidência de traição. Tortura mentalmente com pensamentos obsessivos. Tem gente assim, cara. Isso tem que trabalhar. O quê? A gente mexe nas coisas dos outros, velho. Mexe fácil, largou, mexeu. Muita gente é assim. Isso é uma coisa, sem contar que isso, além de ser uma coisa ruim, para o processo é até um crime, né? Não se faz isso, né? Mas estamos falando de coisas que tem que trabalhar, tá? Emmanuel fala, o ciúme é uma ferrugem do amor. Onde ele nasce, a confiança morre. Bonitinho, né?
Sabe por que é que a gente sente ciúme? Porque a gente tem medo, medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ser abandonado, medo de ser trocado, medo de não ser amado. Aí o que, que você faz? Como disse o Yoda, aí o mestre Yoda, o medo ele não queria nem treinar. Na verdade, é bem espiritual aquilo, né? O Anakin, porque ele tinha sentido medo nele. E sabia que isso era um caminho, segundo eles falam, para o lado do Sith. Era um caminho perigoso para a força, né? E é bem interessante que isso é voltado a uma questão espiritual, né? As conexões podem ser feitas. Inveja. Tudo isso você tem que ter respeito pelos outros também, tá? Conversar, tem um jeitinho. Tem gente que tem essas coisas, você tem que abraçar a sombra dos outros, tá? Cada coisa que eu tô falando aqui, eu queria dizer que nós precisamos cuidar. Você vai ter sombras em lugares diferentes, velho. Eu não tô falando de coisas extremas, tá? Violência, tem violência verbal, tem que são difíceis, às vezes pior até que a física, né? A física nem se fala, as duas são também crimes, tá? Que não devem ser feitos, mas até não dever, pelo menos a verbal, e ser feito, a verbal acaba acontecendo. As pessoas são pesadas verbalmente com a gente, né? Falam coisas que não são legais, né? Que estão em momentos nervosos, não queriam falar, escapam. A gente pode fazer isso com os outros também. Então é uma sombra que tem que trabalhar, tá? Ninguém gosta de admitir que tem inveja, porque a inveja parece coisa feia, coisa de gente pequena, mas a verdade é que todo mundo sentiu ou sente ou vai sentir algum tipo diferente específico, né? Um emprego incrível, um relacionamento lindo, uma conquista pessoal, uma forma de falar, tá? Uma pontada diferente, às vezes uma coisa boa, né? Que você, pô, eu queria ter feito aquela música, às vezes, várias vezes eu falo isso, assim, no sentido de uma sensação de realmente, mas aí passa pelo processo até de admiração, até certo ponto. Mas tem coisas, você até diz parabéns, abraça a pessoa, mas lá no fundo tem gente que tem um pedacinho do que pensa, por que que ele não foi comigo, por que que essa pessoa não está comigo, por que que eu não consegui isso, tá? Por que que eu não tenho, ele tem, tá? Isso é inveja, entendeu? Na hora que alguém diz para você que por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que é um sentimento que é passivo. O meu amigo seu pode sentir, e ele não faz porque quer. Tá? Então, por isso que eu falei pro colega, olha, eu senti inveja de você sim, mas é um sentimento normal, é uma sombrinha, tá? Ele gosta de você. Só que é tão forte, tão descarado, que a sombra da gente, ela é descarada. Ela não parece, você finge que ela não existe, mas ela existe forte, aparece, dá as caras, você nem percebe. Então você tem que ter. Ela suprime as partes positivas às vezes. Por exemplo, está com um problema, está agoniado, numa sombra de uma ansiedade, de uma agonia, alguma coisa incontrolável. Ela não consegue nem olhar para o lado, velho. Então você vai ter que dar um jeitinho. Jonas de Angeles fala para o Divaldo Franco em Um Homem Integral: a inveja é a tristeza pela felicidade alheia e a alegria pela desgraça do próximo. É uma das paixões mais destrutivas da alma humana. Sente e não percebe. E em vez de transformar aquilo, de mudar de uma forma legal, acaba sendo uma coisa pesada, né? E às vezes vem de pessoas que a gente não espera. Deixa eu pegar aqui os outros aqui. A raiva. Esse aqui eu vou fazer uma enquete. Pô, eu vi aqui que eu não agradeci você, Nock. Obrigado, Nock, pelo carinho, tá? Já te respondo, não. Eu tô tão concentrado aqui que eu não vi. Obrigado. Você sente raiva? Às vezes. Vou botar às vezes pra ser humilde, tá? Eu sinto. O cara bateu no meu carro, o ciclista, eu fiquei com raiva. Eu achei uma afronta, assim, mas tudo bem. Eu acho que não se faz isso não se bate em ninguém, né? Eu tava errado? Ponto, tava. Apesar de não ser, por isso que eu digo, nunca fiz, fiquei preso no meio da pista, velho. Eu tava, nada freou de vez, assim que eu freio o carro. Aí o espaço que abriu, o cara do lado pegou minha frente, quando eu vi, eu tava no meio da pista. Eu falei, eita, nunca fico no meio da pista. Passaram 3 ou 4 ciclistas, espancaram meu carro. Aí eu fiquei com raiva, velho, na hora. Eu falei, cara, que injustiça, né? Que sacanagem, que falta de respeito, que audácia as pessoas fazerem isso, né? Porque fica parecendo que ele descontou como se todos fossem iguais. Por isso tem que tomar bastante cuidado, porque as pessoas não são iguais, né? As pessoas não são iguais. Então aqui, ó, 94% das pessoas dizem aqui que sente raiva, 6% ou estão mentindo ou não clicaram certo. Vocês não sentem... Peraí.
Vem aqui. Aqui não, não pode, porque a câmera não funciona. Aqui, aqui. Você não sente raiva? Aqui nesse mundo, nem um pouquinho, nunca. Nem quando você bateu o dedinho do pé na portinha, na entrada do negócio. Raiva do chefe que te humilha, raiva do vizinho que faz barulho, raiva do político corrupto, você não sente, não? Raiva do trânsito, raiva da injustiça, raiva da vida que não está saindo como você queria, do amor que você não tem, de uma coisa que aconteceu, de alguém que pegou sua pizza que você tinha guardado. Aquela raiva que você guarda, aquele rancor que você alimenta de vez em quando, que rumina, quando você mastiga, quando engole, quando não digere. Não acredito em vocês, tá? Eu sei lá, eu só fico com medo de não existir uma capacidade de observação das próprias sombras, mas se você está falando, né, observe com carinho, né? Porque eu tenho, eu não nego, não estou dizendo que você está, mas eu reconheço que sinto raiva, véio. Mas é preciso trabalhar elas. Leon Denis, né, os grandes pensadores espíritas franceses, em O Problema do Ser, ele fala: a raiva é fogo que queima primeiro aquele que carrega. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar. Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, fala: a raiva é veneno que você toma esperando que o outro morra. Vê que coisa profunda essa frase. A raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Que perfeita essa frase. Eu nunca vi uma frase mais perfeita que essa na declaração da raiva. Né? A raiva precisa ser sentida, ela precisa ser reconhecida. Eu estou com raiva. E você não pode... Tem gente que... Você sabe o que acontece no meio da espiritualidade? Tem uma turma... Deixa eu ver se minha outra câmera pega aqui. Tem uma turma que é assim, é sem querer, é inconsciente. Eu vi um monte de... Ela tá com raiva. Tá falando mal. Mas ela faz assim... Sabe aquela pessoa, pai, que a pessoa não sei o quê, ela, rapaz, não sei o quê, ela fez isso, fez aquilo, mas o importante é que as coisas todas encaminham para a luz e Deus sabe o que faz. Fulaninho chega aí atrasado, todo dia esse negócio aí, ó, tá complicado, não gosta, pessoa dificílima de viver, mas seres de luz, os mentores dela vão ajudá-la. Ela tem um conflito verbal no próprio estudo da espiritualidade. Você já viu gente assim? Assim, ó. E você percebe os detalhes delas, assim. Ela começa... Ela nem percebe, exatamente, ela é uma hipócrita passiva, inconsciente. Um monte! Assim. Dentro de centro mesmo é lotado dessas coisas. A pessoa é espírito, é espiritualista, está sentindo o cara... Eu falo assim, você quer falar mal? Uma vez eu falei para uma pessoa, fale! Tá tudo bem, pode desabafar. Eu não vou lhe julgar. Você está sentindo raiva? Sinta. Fale, coloque para fora, ver se você descarrega isso. Porque é a sinceridade do seu coração. Você está em conflito. O que acontece com você? Você não consegue desprender essa raiva, porque talvez você vai desprender no final, você tem conflito com a religião, com o processo. Você precisa expressar a sua raiva para entendê-la depois com calma, de forma consciente. Aí você trazer para o consciente que você é assim. Vamos trabalhar isso. Então, é interessante que às vezes nós precisamos olhar para a gente dessa forma. Claramente, eu sou assim. Eu reconheço, eu estou com raiva, estou sentindo ciúmes. Estou com ciúmes por quê? Porque estou. Eu não consigo controlar agora, eu vou tentar entender, agora estou nervoso. Aí na hora que eu me acalmar, eu vou pegar esse demônio, essa sombra que mora em mim, colocá-la na minha frente e vou conversá-la. Eu preciso, já que eu a tenho, mexer, achar uma forma, eu não sei nem como eu vou fazer, mas preciso trabalhar isso aqui. Se você não faz isso, você não abre diagnóstico, você não entende o que está acontecendo. Senão não vai. Na hora, você precisa reconhecer, não vai agir no calor da emoção. Quando se acalmar, você vai ter que processar, entender o que está acontecendo. Primeiro reconhece, segundo respira, se acalma, aí você processa. E se for o caso, conversa. Aí você vai ter que fazer um diálogo constante, procurar um psicólogo. Ó, a Patica responder aqui, quer ver? Ó, Patica, aqui, ó. Risada do Patica sobre o que eu falei do negócio lá cadê? Como esquecer esse belo dia? Risada do próprio Patrick falando dessa situação da pessoa que divide o Ruffles no meio assim.
Tava com um sacão de Ruffles. E aí, velho? Oferece aí pra gente, velho. Aí, pessoal. Pegou um Ruffles, um só. Cortou no meio e fez assim. Tome. Aí tipo, porra é essa, velho? Pega, aí ofereceu o pacote assim, pô. Sofrimento. Tem que trabalhar, isso é um negócio que tem que trabalhar. Ganância é algo que tem que trabalhar, tem que olhar. Tem uma diferença entre ambição e ganância. A ambição é querer crescer, evoluir, conquistar coisas, melhorar de vida, mas sem passar por cima dos outros, tá? É um desejo saudável de seu progresso. Eu estou numa movimentação, eu me movimento, mas no meu caminho eu vou fazendo bem, vou movimentando, mas estou em trabalho. Ganância é querer mais e mais e mais, sem nunca estar satisfeito, não se importar se vai passar por cima de alguém, se machuca alguém, só o caminho é só dela. É um egoísmo puro, tá? Chico Xavier sempre diz, a riqueza não é problema, o problema é o apego à riqueza, o problema é o egoísmo. Se viver em função só disso. Tá? É uma coisa que tem que ser trabalhada também, tá? Tem gente que tem um âmbito por viver só para si mesmo, tem muita gente assim, velho. E a gente vive numa sociedade onde, acho muito tempo, que às vezes os próprios filhos fazem isso com os pais, hein? Os pais existem para servi-lo, pagar suas contas, e esse serzinho só fica ali. Ele ainda tem crises emocionais. Então, assim, paga a conta, compra comida, paga tudo. O mundo existe só para ir no final ainda. E obrigado, não existe, quase não tem obrigação. Obrigado. Gratidão, compreensão. Isso é uma coisa que tem que ter muita lucidez, tá? Que é uma lucidez que é perdida. Na verdade, ela não é nem alcançada. Não é que ela é perdida, ela não foi alcançada. Foi fruto de alguns processos. Então, tem que estar sempre conversando sobre isso. Perto, mostrando, tá? Mostrando as coisas legais, bons exemplos, tem que estar lúcido quanto a isso, tem que estar em estado de gratidão, sempre. E não, a gratidão não é só obrigado, o que eu posso fazer também para agradar essa pessoa? Porque essa pessoa está fazendo um monte de agrado para mim, né? Ela me paga a escola, eu durmo aqui, cuida de mim, me educa, tem comida o tempo inteiro para mim, atenção emocional, e eu preciso retornar uma coisa. Então é importante que a gente, como crescendo no seio da nossa família, perca a lucidez. Cara, se você não tem lucidez dentro da sua família, você vai ter lucidez aonde, pelo amor de Deus? Pela sua mãe, pelo seu pai, pelos irmãos ao lado. Então é muito importante essa visão, tá? Porque é uma sombra que precisa, ela tá ali. Nem percebe que tá. É um ser que vive, que não tem nada, faz nada por ninguém, só existe para alguém fazer por ele. Isso é um trabalho que precisa ser trabalhado, precisa ser visto lucidamente. Tá? A pessoa gananciosa costuma ter um vazio interior imenso e não percebe o que tem. Ela supre esse vazio com coisas e situações. Tá? Com coisas materiais, com poder, com status, com acúmulo, com sexo e outras coisas. Mas não funciona. Não funciona porque o vazio é espiritual e não material. Então nunca vai preencher. E quando conquista uma coisa, ela não traz a sensação de preenchimento. Então, é daí que vem a dificuldade. Falta de empatia, outra coisa que a gente tem que trabalhar. Esses dias eu costumo ser perceptivo, até me perguntaram se eu tinha empatia, e eu falei que eu tenho pontos falhos, eu tive um ponto falho esses dias. E eu não sei como foi que aconteceu aquilo, mas eu corrigi, entre aspas. Tinha uma pessoa lá da sala que perdeu um parente recentemente, e estava do meu lado, assim, falou para mim num dia, veio a segunda-feira, eu nem lembrei. Sentei do lado da pessoa e tal. Você não lembra? Não lembrei. De repente eu fiz assim. Eu mandei uma mensagem pra pessoa. Mandei um áudio pra ela. Falei com ela na hora. Falei, cara, porra, velho, aconteceu isso com você. Me perdoe, eu me esqueci totalmente. E eu tava aqui no meu mundo. Aí eu vim pra casa, me sentindo mal. Ainda abracei minha sombra. Eu falei, cara, eu fui sem condição. E mandei uma mensagem pra ele. Eu não vou mostrar para vocês aqui, tá? O nome dessa pessoa. Deixa eu ver se eu consigo esconder aqui. Vou tirar um print melhor. Mandei uma mensagem para ela. Cara, tudo eu falo para vocês, eu gosto de mostrar, porque eu acho que não adianta só você ser honesto. Você tem que tentar... Aqui, ó. Preocupado que eu fiquei. Mandei essa mensagem para ela.
Fique em paz, meu amigo. Eu estou em paz, estou tão denado, gente, que eu estou até a paz. Mas sabe que eu vibrei para você na quinta, fiquei um pouco. Não sei se já pensei você dormindo, me veio na mente, isso é estranho. Eu fiquei preocupado, mostrei para a pessoa, mandei um áudio falando, cara, me perdoe, velho. Você estava ali, eu não sou de fazer isso, eu sou conectado, eu me preocupo, mas eu percebo que eu fiquei. Alguma coisa aconteceu que eu me desconectei. E eu preciso ficar alerta sobre isso. Eu tenho uma sombra que é capaz de me desconectar, assim, eu não tenho capacidade empática de ficar olhando ao lado corretamente sempre, de falar, ei, como é que você está? Eu não tenho essa, isso eu preciso estar esperto, entendeu? Então é uma análise que não é crueldade, mas em alguns aspectos a falta de empatia ela passa próximo à crueldade. Uma pessoa passou a sofrer um negócio que você nem pergunta como é que ela tá, é estranho, né? Tá com você todo dia, tá? Então é preciso observação disso. Isso é melhor das minhas sombras, são pequenos detalhes, mas é assim que funciona com você também. Você vai ter que trabalhar isso, tá? Orgulho, rei total das sombras. Orgulho. Se você fosse... Vou fazer uma pergunta aqui. Você já assistiu Star Wars? No mundo Star Wars, você seria um Jedi, um Sith. O Jedi é o da luz, tá? Lógico que ser um Sith tem que ser muito malvado. Dark Side. A gente não seria totalmente, não dá pra saber, devia ter um meio termo ali, né? Um ser meio do meio ali. Não sei que seria totalmente ali, né? Mas eu identificaria mais em ser um Jedi. Mas teria vários pontos dentro da escuridão que me pegariam. Várias vezes. Várias vezes.